Vamos falar de enredo. Essa série de rios é para a gente discutir um pouco sobre os enredos das escolas de samba do Rio de Janeiro para o Carnaval de 2026. Nesse episódio de hoje nós vamos falar da última escola de samba que vai se apresentar na primeira noite de desfiles, a Estação Primeira de Mangueira, com fundação em 28 de abril de 1928, uma escola quase centenária, né? Tem 97 anos. Já conquistou 20 títulos no Carnaval Carioca, uma das maiores campeãs, né? A quadra da Mangueira fica localizada bem aos pés do Morro de Mangueira, né? Na zona norte do Rio de Janeiro, da capital, né? Claro. E fica ali próximo do Maracanã, Isabel, alguns bairros importantes ali do começo da zona norte. Da estação de trem também, né? Não fica longe da linha do trem. Tem como símbolo o tambor surdo 1, né? Que é a marca da Mangueira. Né? A Mangueira se caracteriza com uma bateria que só tem a marcação de um surdo. É o surdo-mor, né? Chamado tecnicamente surdo-mor, e o surdo de terceira, que faz aquele desenho swingado, né? Ele não tem a resposta, ele só tem a marcação, entendeu? Só faz uma vez, pum! E não tem a resposta, que seria o surdo de segunda, né? E as cores da Mangueira são a verde e rosa. O título do enredo é Mestre Sacaca do Encanto Tucuju, o guardião da Amazônia Negra. O enredo tem a autoria do carnavalesco Sidney França. O Sidney França está no segundo ano trabalhando como carnavalesco na Mangueira, mas ele tem uma vasta experiência no meio do carnaval, né? Já foi multicampeão, é multicampeão do Carnaval de São Paulo. Ele construiu a carreira dele como carnavalesco por lá, na Mocidade Alegre, passou por Águia de Ouro, enfim, algumas escolas bem importantes do Carnaval paulistano. E aí, ele é amazonense, eu acho que isso é importante trazer para cá. Ele é amazonense, é um artista plástico amazonense que veio tentar a sorte dele, a vida de trabalho dele aqui, no eixo Rio-São Paulo. Eu achei uma sinopse extremamente sensível, sensata, e para mim é a melhor sinopse da primeira noite. Né? A gente já analisou aí Acadêmicos de Niterói com Lula, Imperatriz com Ney Matogrosso, Portela com Príncipe de Bará, mas para mim a melhor sinopse da primeira noite é o da Estação Primeira de Mangueira. E qual foi a felicidade dos autores da sinopse e do carnavalesco? Eu acho que primeiro a sensibilidade, o fato do carnavalesco vir do norte do país ajuda muito. Né? E o enredo faz uma homenagem ao xamã Babalaô, ao mestre Sacaca. Então, assim, a sinopse ela traz elementos da cultura de matrizes africanas e indígenas. Né? Tem até um momento da sinopse que fica claro isso. Né? Eles usam o termo afro-indígena para definir, né, esse universo ao qual o xamã Babalaô teve contato, cresceu, né? Ele cresceu em meio às ervas, ele cresceu aprendendo a energia da natureza, como lidar com elas para curar, né? Para limpar as energias negativas do lugar, do corpo da pessoa, né? Para benzer, né? Ele era um benzedeiro muito conhecido na região do Amapá, no estado do Amapá, tanto que a Mangueira, né, no refrão principal fala isso, né, do Amapá. O marabaixo, né, era uma das expressões artísticas, religiosas, né, que ele tinha uma vivência. Então o ritmo do marabaixo, esse contato com o ritmo, eu achei interessante porque a sinopse fala dele e fala do corpo de um homem preto ou homem negro que está ali nesse universo, né? Em contato com essas energias, com esse axé, com essa natureza toda da Amazônia, com essa força, né? Então é a presença dele em meio a tudo isso e como é que ele aprendeu tudo isso e conseguiu beneficiar tantas outras pessoas a partir do seu trabalho. Tem uma hora também que eles usam algumas noções do tempo espiralar, circular, quando usam os afluentes, né, confluências, essas coisas. Então eles trazem alguns conceitos que são discutidos também hoje em dia
na academia, né, nos meios universitários, enfim, mas que vem muito desse lugar, dessas experiências e vivências na cultura popular, né? Então eles tentam reaproveitar de alguma forma esses conceitos, isso fica muito nítido, e também acho que pela pegada dos autores, né, que também tem essa formação acadêmica, né, ajuda muito. E fiquei muito feliz mesmo com a sinopse, sabe? Eu acho, as outras sinopses eu falei que são boas, né? Para mim essa é muito boa. E tem uma linguagem poética que mexe, né? É um corpo que é sinestésico, que está ali em contato com o cheiro das ervas, com o ritmo do mar abaixo, com as águas dos rios da floresta amazônica, sabe? Com tudo isso. Então, com o sabor, né? Os sucos das frutas da Amazônia, como é que faz isso dessas ervas, enfim. Então, tá tudo ali. Então, eu acho que é essa contribuição que o enredo traz, né? E a sinopse. Então, parabéns para Mangueira, gostei muito da sinopse do enredo. E em cima dessa sinopse, fizeram os sambas, né? Fizeram o samba. Os autores são Joãozinho Gomes, Pedro Terra, Tomás Miranda, Paulo César Feital, ou PC Feital. PC Feital já ganhou sambas, não sei se na própria Mangueira, mas em outras escolas já ganhou, tá? Erval Neto e Igor Leal. Igor Leal também já foi campeão algumas vezes de samba enredo. O intérprete é o Douglas Diniz. Douglas Diniz agora tá sozinho, né? Ele é um jovem intérprete, cria da comunidade da Mangueira. Já tinha estreado pela escola, mas agora não vai dividir o microfone, ele vai vir em solo, né? Como intérprete oficial. Ele tinha dividido o microfone com Marquinhos, né? Se eu não me engano, que hoje foi para Tijuca. O samba, em termos de melodia, lembra um pouco as toadas de Parintins. Eu que sou fã de boi bumbá, né? Eu fico pensando assim, a melodia remete muito às toadas da Amazônia, né? Das festas de boi bumbá, enfim, da Amazônia. Então tem uma pegada ali. Eu acho que o teclado, tudo isso também acentua essas referências. É um samba com uma outra levada, né? Porque a Mangueira costuma trazer sambas assim com uma pegada mais firme, né? Mais forte, mais pra frente. E esse samba não tem essa proposta. Esse samba é aquele samba que é pra você ouvir e cantar, né? Eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez o Samba da Mangueira, a melodia tinha mais me chamado a atenção do que a letra. E agora, ouvindo melhor lendo melhor a letra, né, ao analisar, eu achei que os compositores conseguiram captar bem a mensagem do enredo, né? E ainda de quebra colocaram uma homenagem para Benedita de Oliveira, né? Abençoe o jeito tu, Cuju, que foi uma mãe de santo no Morro de Mangueira, uma das primeiras mães de santo de terreiro no Morro de Mangueira. Então, eles ainda conseguiram colocar isso aí, né? Que não está no enredo. E aí fica a questão, como é que os jurados vão interpretar isso, né? Se eles vão ver isso com bons olhos ou não, se é motivo para tirar ponto da escola ou não, porque na sinopse não aparece em nenhum momento a referência à mãe Benedita de Oliveira, mas no samba apareceu, né? Então tem uma diferença aí, vamos ver como é que vai ficar. Eu achei um samba ok, para mim é um samba regular, né? E se for comparado com outros sambas de Mangueira recente, eu achei que ficou devendo, eu esperava um pouco mais, até pela qualidade da sinopse também, né? Eu achei que ficou devendo um pouquinho. É um samba regular, eu lembro que eu dei 2 estrelas, mas tem potencial sim para crescer, dá para ficar um bom samba na Sapucaí. A Mangueira e a harmonia da escola vai ter um trabalhinho, né? Vai ter um trabalhinho. Mas se depender da comunidade, se a Mangueira quiser, né? Que isso fique bem claro. Se a Mangueira quiser, ela consegue sim brigar por alguma coisa pro ano que vem com esse enredo. É isso, gente. Obrigado. O próximo episódio, o episódio número 5, vai ser sobre a Mocidade Independente de Padre Miguel, que vai fazer uma homenagem para Rita Lee. Até lá.